Com toda certeza, tu já ouviu aquele papinho mentiroso de que socialismo não funciona, de que socialismo é uma ideia utópica e que não é possível construir essa ideia na realidade. A história já comprovou que o socialismo funciona sim e que é muito mais favorável à maioria da população do que o capitalismo. A União Soviética e a China por si só já comprovam a superioridade do socialismo em face do capitalismo. Mas o que eu quero dizer aqui é que eu acho muito curioso que todos os anos 700 milhões de pessoas continuam passando fome no mundo que é capitalista, mas ninguém diz que o capitalismo não funciona por causa disso. É praticamente 1 bilhão de pessoas, entre elas criança, mulher grávida, trabalhador, que está passando fome nesse momento por causa de um sistema capitalista. Ainda assim, as pessoas continuam dizendo que é o socialismo que não funciona, que o capitalismo é o melhor sistema. Aí quando a gente olha os 10 países mais pobres do mundo, todos eles são capitalistas, sem exceção nenhuma. Todos os países mais pobres do mundo são capitalistas. Quando a gente vai olhar o mapa da fome, que é uma lista criada pela ONU, dos países que mais passam fome no mundo, todos os países são capitalistas, mas o senso comum, as classes dominantes vão dizer que é o socialismo que não funciona. O Brasil, por exemplo, é o país que mais produz alimento do planeta inteiro. A gente produz alimento para alimentar mais de 1 bilhão de pessoas. Dito isso, a gente tem mais de 60 milhões de pessoas no Brasil em situação de insegurança alimentar. Então o capitalismo, ele produz riqueza para uma minoria e produz uma generalização de miséria para a maioria das pessoas. Fome, miséria, analfabetismo, condições de trabalho precárias, moradia precária. Então já está comprovado que o capitalismo ele não se sustenta porque ele gera concentração de riqueza no topo e generaliza miséria e mediocridade para toda a população. Mas aí, ao invés de culpar o sistema capitalista, o modo de produção capitalista, as pessoas vão dizer que a culpa é das pessoas, que faltou esforço, que alguns seres humanos são egoístas, e não é a culpa do sistema capitalista, é a culpa de algumas pessoas. E todos esses países com altos índices de miséria, de fome, de analfabetismo, são países com um sistema capitalista, uma propriedade privada dos meios de produção, a propriedade privada da terra, dos bancos, das fábricas, das indústrias, com uma economia de mercado, onde as coisas são produzidas para serem vendidas, e isso tudo são elementos de uma sociedade capitalista. Aí quando a gente fala, olha, olhando os dados, o capitalismo não funciona para 99% das pessoas, e 99% dos países no mundo são pobres por causa do capitalismo. Aí as pessoas vão dizer que a culpa é das pessoas, que é porque faltou mérito, ou porque alguns capitalistas são ruins, são egoístas, mas não é culpa do sistema, é culpa de indivíduos. Aí a gente pega a primeira experiência socialista do mundo, a União Soviética. A União Soviética era um dos países mais pobres e mais miseráveis do planeta inteiro lá em 1917. Eles fizeram uma revolução socialista que acabou só em 1922, depois de uma guerra civil que empobreceu ainda mais o país, e de 22 a 1949, eles se tornaram a segunda maior potência do mundo, eles derrotaram a besta nazista, eles universalizaram saúde e educação para todo mundo, eles erradicaram o desemprego. A União Soviética saiu de uma condição de miséria generalizada para se tornar a segunda maior potência do planeta, lançou o primeiro satélite em órbita no espaço, lançou o primeiro ser humano no espaço, e sim, a União Soviética foi combatida, existia luta de classes ainda na União Soviética, e eles conseguiram restaurar o capitalismo. Dito isso, esse período de 1917 a 1981 é um período que comprova que o socialismo é muito superior ao capitalismo. Sem falar da China, que fez uma revolução em 1949 e até hoje já tiraram mais de 800 milhões de pessoas da pobreza. É o país com a maior indústria do mundo, com o maior avanço tecnológico do planeta. E a gente tem na prática uma prova, na verdade 2 provas de que o socialismo é muito melhor que o capitalismo, mas as pessoas continuam defendendo o capitalismo. E esse é o efeito da ideologia. As pessoas são captadas pela ideologia dominante. As classes dominantes querem que a população inteira acredite que socialismo é uma coisa ruim, que socialismo é ditadura, que socialismo prejudica o trabalhador, quando na verdade é o contrário. O capitalismo é uma ditadura, o capitalismo é ruim, o capitalismo é predatório, ele explora seres humanos, ele gera pobreza, miséria, analfabetismo, condições de vida precária e obriga as pessoas a viverem nessas condições. E a alternativa que existe, que é uma revolução socialista e a construção de uma nova sociedade, de uma alternativa ao capitalismo, eles vão dizer que não é coisa de Deus, que gera fome, que gera miséria, que é ditadura, tudo isso para manter e conservar essa ordem capitalista brutal que concentra riqueza e generaliza miséria e pobreza. Então o único caminho que a gente tem é tomar o poder, é fazer uma revolução, é tomar as terras, as fazendas, os latifúndios, os bancos, as indústrias e construir uma nova sociedade. E se tu gostou do vídeo, já curte, comenta, compartilha. Por hoje é isso, eu queria fazer um vídeo bem rápido, só fazer um desabafo mesmo. Então comenta, curte, compartilha, manda pra todo mundo, é nóis.